Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Docto Entrevista. Você já ouviu falar sobre a comunidade Colo de Deus? É uma comunidade católica que existe há quase 14 anos. E é para falar sobre esse assunto que eu convidei a Larissa e o Flávio, que moram em Curitiba, né? Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco, viu? Muito obrigado. Bom, quem é de São Paulo? É a Larissa? Sou paulista. É paulista. Tem quantos anos que você já está em Curitiba? Eu moro há quase 4 anos em Curitiba. Sim. Foi justamente para trabalhar com a comunidade ou não? Isso. Eu me mudei para Curitiba para poder ser missionária. Sim. E o que é, vamos falar do propósito da comunidade. Qual que é o propósito da comunidade Colo de Deus? Só para as pessoas em casa que não conhecem, né, saber como... Dentro da realidade da Igreja Católica, e essa é a beleza da igreja, né? Existe uma variedade de vocações e de formas de você se encaixar e viver o Evangelho e a servir a Jesus para fazer o nome de Jesus conhecido. E a comunidade, ela vive a realidade das novas comunidades, que são pessoas leigas que se reúnem para viver a santidade, para buscar o coração de Jesus, para buscar ser mais parecido com Ele. E também, dando a nossa vida, a gente leva outras pessoas a se encontrarem também com Jesus. Então, o propósito da comunidade é esse. Através da nossa vida, totalmente entregue, totalmente doada, fazer com que mais pessoas tenham a experiência que nós tivemos com Jesus Cristo. Você me disse que a comunidade vai completar 14 anos agora, né, em maio. Isso. Quem que foram os precursores? Como que foi criada? Em que circunstâncias? Conta um pouquinho da história da comunidade pra gente. Tá, a nossa comunidade foi fundada no Rio de Janeiro, há praticamente 14 anos atrás, pelos nossos fundadores, que são as nossas referências e os nossos exemplos de carisma de comunidade, o Hugo e a Rosina. Era uma comunidade. O propósito da comunidade no começo não era nem ser comunidade. Não? Não, nunca foi essa grande pretensão dos nossos fundadores. Eles se reuniam nas casas, na simplicidade, para poder cantar músicas e terem momentos de oração e sempre aquela comidinha no final, e eles estavam sempre juntos. Só que eles começaram a perceber que aquilo estava dando muito certo e as pessoas estavam ficando cada vez mais interessadas naquilo que eles viviam dentro das casas. E com o passar do tempo eles foram percebendo que aquilo tinha um carisma e que aquilo era um chamado de Deus para uma comunidade. Muitas coisas aconteceram no Rio de Janeiro. Eles receberam um chamado de Deus para irem para Curitiba e lá eles refundaram a comunidade como se fosse uma nova fase da comunidade em Curitiba. Foi lá que eu conheci a comunidade e tudo mais. E sempre com esse propósito de, através da nossa vida, viver Jesus e fazer Jesus conhecido. Sim. Eu tenho uma conhecida que faz parte da comunidade aqui em Caratinga, né? E ela me explicou, ela fala muito do carisma, ela me explicou que é a identidade da comunidade, né? Que são 4 carismas. A misericórdia, a obediência, a castidade e a pobreza. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse carisma. Na verdade, o carisma da comunidade, né? Quando a gente fala colo de Deus, colo, na verdade, a maioria das pessoas acham que é colo de colo, né? Mas, na verdade, é ramim, do hebraico, quer dizer útero, né? Então, as entranhas de Deus. Então, o nosso carisma é esse gerar, né? Assim como a Virgem Maria, gerarmos Cristo ressuscitado para a igreja e para o mundo. Então, nessas promessas que nós fazemos como leigos, a gente, enquanto colo de Deus, nós nos consagramos e fazemos as nossas promessas. E aí, as promessas que nós fazemos como leigos é a pobreza, a obediência, a castidade e a misericórdia. Então, como leigos, isso é um pouco diferente do que as promessas religiosas, mas também nós somos convidados a vivermos as virtudes evangélicas, né? No caso da misericórdia, misericórdia em relação ao próximo, é isso? Como que se... Isso. Né? Primeiro, nós somos recebedores da misericórdia de Deus, né? Nós percebemos que Ele nos olha com esse olhar de misericórdia. Então, assim, aqueles que recebem também são convidados a viverem como Cristo e serem misericordiosos com o outro. Sim. E no caso da pobreza, ela me disse que o sentido de pobreza na comunidade tem um sentido diferente. Sim, a gente tem uma frase que marca muito a comunidade, que é o ser mais do que ter. Porque é sobre aquilo que eu pertenço é meu, mas eu não coloco toda a minha vida naquilo que eu possuo, mas aquilo que eu sou é maior do que aquilo que eu possuo, porque afinal, se nós vivemos com Cristo, a gente sabe que a vida ela vai passar e aquilo que a gente vive com Ele tem um foco na eternidade. Então, eu possuo porque é uma necessidade, se não possuo, tudo bem. Tudo bem. Aquilo que eu sou é mais forte. Então, possuindo, sabendo utilizar dos bens que nós temos, né? Você está há quantos anos na comunidade? Vou
fazer 4 anos na comunidade. E como que você foi para a comunidade? Como que foi a sua história? Então, eu sempre fui católica, mas sempre tive esse desejo de um mais, né? Eu cheguei a me formar na comunidade, me formar na faculdade, e eu também sempre me dedicava aos trabalhos da igreja, na minha paróquia, e até mesmo já fazia algumas viagens lá por São Paulo. Um dia eu conheci a comunidade, conversei com o Hugo, que é o nosso fundador, e na época a comunidade era muito pequenininha, tinha umas 10 pessoas na comunidade de vida só, e eu fui convidada para fazer uma experiência na comunidade, fazendo uma experiência vocacional e tudo mais, e quando me encontrei com o carisma da comunidade e a realidade da vida missionária, eu falei assim, é isso, a minha alma só fica preenchida quando eu posso gastar 100% da minha vida por esse sentido, por esse propósito. E aí fiquei por lá. E você, Flávio? Também sempre fui católico, sou de família católica. Os meus pais me ensinaram tudo que eu sei a respeito do evangelho. Só que eu ia na igreja muito por obrigação, assim. Hoje eu tenho 22 anos de idade. Quando eu tinha 16 anos, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Que é uma experiência... que é complicado, assim, porque tem muita gente que fala que conhece Jesus, mas, na verdade, ouviu falar a respeito de Jesus. E eu era essa pessoa. Quando eu tive 16 anos de idade, eu tive uma experiência com ele. Eu descobri que Jesus era uma pessoa real, verdadeira. Que eu podia falar com ele e ele falava comigo. Que eu podia tocar e ele me tocava. E aquilo mudou a minha perspectiva sobre tudo. E a religião, que antes era uma coisa pesada pra mim, e a missa era algo pesado pra mim, e pros momentos de oração era tudo muito pesado. Eu comecei a me encantar. Então eu comecei a passar madrugadas cantando as minhas primeiras músicas com Jesus no meu quarto. Eu comecei a me interessar em conhecer mais pessoas que queriam saber de Jesus. E no meio de toda essa atmosfera de Deus que eu estava vivendo dentro da minha paróquia, eu comecei a perceber de que eu era uma pessoa diferente. Todo mundo voltava de casa do grupo de jovens, ia comer pizza e ia dormir. Eu queria ler a Bíblia. Eu queria estar com Jesus. Eu queria mais dele. Eu não conseguia ficar o fim de semana e ficar pensando, eu vou viajar, vou curtir a minha vida, vou realizar os meus sonhos. Eu comecei a perceber de que eu passava mais tempo na internet pesquisando sobre documentários de pessoas indo para a África para dar de comer para quem tem fome. Eu descobri os ministérios de louvor, na realidade do corpo de Cristo, de gente que queria muito Jesus. Eu comecei a me encantar com aquilo. Minha mãe, é até engraçado, que a minha mãe começou a perceber que as coisas mudaram. Antes eu queria ser um grande cantor de rock famoso, e depois eu comecei a falar, mãe, eu só quero cantar pra Jesus. Mãe, eu só quero viver pra Jesus. Então naquele momento eu percebi que eu tinha um chamado missionário. O tempo passou na minha realidade de igreja, na minha paróquia, e pela internet eu conheci a comunidade Colo de Deus, que foi através do Hugo, nosso fundador. E eu partilhava com ele a respeito das minhas insatisfações, aquilo que eu queria viver. E ele me chamou para conhecer a comunidade. Quando eu entrei no lugar onde a comunidade estava, e naquele momento eles começaram a adorar Jesus com muita intensidade, luz apagada, olhos fechados, ninguém estava focado em ninguém. O centro da vida deles não era quem estava cantando, quem estava ministrando, quem estava pregando, mas era a presença de Jesus, que é real. Eu falei, eu encontrei o meu lugar. Passou um tempo, eu fiz o meu processo vocacional, né? Que é um processo de você descobrir se você é aquilo, se você dá conta daquilo, porque não é fácil. São muitas renúncias. Eu percebi que é aquilo que eu queria, então eu decidi largar tudo, né? Eu me senti chamada a comunidade de vida dentro da comunidade, porque existem pessoas que são colo de Deus, mas não têm esse chamado a saírem das suas casas. Mas eu saí. Saí da minha casa, abri mão de todos os meus sonhos, e agora eu vivo só o sonho de Jesus, assim. Então foi a partir da minha experiência real com Jesus que eu comecei a me interessar ainda toda a minha vida para ele. Bom, o nosso tempo do primeiro bloco terminou. Daqui a pouquinho nós voltamos. Você vai conhecer mais sobre a comunidade Colo de Deus, algumas simbologias como os cordões, o que significa cada nó. Tem uma história muito bacana para você conhecer aí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Docto Entrevista e eu estou recebendo aqui hoje 2 missionários da comunidade Colo de Deus, que é o Flávio e a Larissa. Eles estavam contando um pouco da história deles na comunidade, como que eles conheceram a comunidade. Para quem não acompanhou no primeiro bloco, eu vou pedir a Larissa só que reforce um pouquinho com relação à comunidade. Larissa, você estava falando sobre os carismas, né? E falando um pouquinho também da simbologia, que o objetivo é mesmo esse encontro com Deus, né? É trazer, pelo que o Flávio me falou, é trazer Jesus para o dia a dia, para tudo que eu faço, não é isso? Exatamente. Sobre o nosso cordão, né, que é nós chamamos o nosso sinal. Então, aonde nós estamos com o cordão, né?
A gente trouxe até aqui um outro, né, que é do Tio Essé, que é missionário aqui De Caratinga, Caratinga, né? E tem as diferenças das cores, né, do nosso cordão. Então, tem o cordão marrom, que são dos consagrados de vida, e o cordão cinza, que é o símbolo dos consagrados de aliança. A diferença, né, a respeito da cor, né, e do que isso significa é que os consagrados de vida são aqueles que, como no nosso caso, eu e o Flávio, deixaram a sua casa e vivem tempo integral para a missão. Então, nós moramos juntos em comunidade e 100% da obra. Os consagrados de aliança são aqueles que também dão 100% da sua vida, então são chamados a serem bons cristãos e serem colo de Deus aonde estiverem. Trabalho nas suas casas, etc. E no seu tempo livre, onde não estão dedicados ao trabalho e à família, também podem estar sempre envolvidos com as atividades missionárias, né? Como a gente falou que colo de Deus é Ramin, né, o útero de Deus, então muitas vezes vocês vão encontrar também o símbolo da comunidade, que é um círculo, né? Então nós falamos que é o útero de Deus. O símbolo do peixe são os primeiros cristãos, né? Eles eram simbolizados, era a forma como eles se identificavam, né? Ictus, que é o peixe. E a cruz, né, o que é o sinal dos cristãos, e também a cruz vazada, que é o sinal da ressurreição, né? De nós proclamarmos Cristo que morreu e ressuscitou por amor a nós. Sim. Hoje são quantos nesse regime de consagrados de vida? Uma média de 150 pessoas, né? Que vivem em 5 casas de missão que nós temos. Rio de Janeiro, Arapiraca, que fica em Alagoas, e 3 casas no Paraná. Curitiba, Ponta Grossa e Jandaia do Sul. Aqui em Caratinga o regime é de aliança, seria isso? Isso. Em todas essas casas que tem de missão, também nós temos consagrados de aliança. Aqui em Caratinga nós temos uma média de 10 consagrados de aliança também, que desenvolvem atividades missionárias. E me fala um pouco do dia a dia de vocês dentro da comunidade, como que é? Nós somos chamados a viver uma vida leiga, né? Não é uma vida religiosa. Nós vivemos juntos, né? Enquanto comunidade de vida, nós temos casas masculinas, casas femininas e casas de casais, né? Nós temos casais casados também. Tem muita gente que pergunta, colo de Deus casa? Casa também, graças... Gente, eu sou freira. Não, a gente não é nem freira, nem irmão, nem padre. Nós temos também pessoas que são chamadas a isso, mas também na comunidade nós temos famílias. E as famílias são muito importantes para a comunidade. Por isso a gente zela todo esse vínculo familiar, essa realidade de família. Nós acordamos e logo pela manhã nós temos as nossas orações, nós começamos a cumprir as nossas atividades de casa, né? De limpeza, como bons seres humanos e brasileiros que somos. Limpamos a casa, vivemos a realidade normal. E logo depois a gente começa a desempenhar os nossos ministérios. Tem muita gente que pergunta também como a gente acaba... Como que a gente sobrevive, né? Sendo que a gente não trabalha fora. E é muito aquilo que a gente vive diariamente. Nós temos os nossos ministérios. Então, por exemplo, eu sou do Ministério de Música e eu tenho uma agenda para cumprir. Ministrações, shows, lugares que eu vou para cantar as nossas músicas e tudo mais. Nesses lugares nós vendemos os nossos CDs que nós temos gravados. Então, durante o nosso dia, a gente está cuidando do CD, todo o processo de produção, também o processo de ensaio, toda a parte artística. Então, durante todo o nosso dia, a gente cuida dos nossos ministérios e a gente trabalha para que a obra continue acontecendo. Nós temos camiseteria também, nós fazemos as nossas próprias camisetas. Nós temos o Ministério de Comunicação, que desenvolve toda a parte gráfica da comunidade. A gente trabalha muito com as mídias sociais, que também são uma forma da gente ter o nosso dinheiro também, né? Nós temos nosso canal no YouTube, com mais de 100 mil inscritos, mais de 200 mil inscritos, graças a Deus. Então, a gente trabalha muito com isso durante o nosso dia. E à noite, normalmente, nós temos as nossas atividades de celebração, que a gente fala, né? Nós temos grupo de oração, nós temos momentos de adoração, nós temos visitas nas casas, células e todas as realidades. Sim. Inclusive, ela tinha me passado, ela assim, já está há muito tempo já na comunidade com vocês, que você que compõe a maioria das músicas hoje em dia, né? Ou Algumas, sim. Quais das músicas assim, você gostaria de destacar? Que ela me disse que as músicas todas têm uma história por trás, sim, né? Sim. A gente acredita muito de que a arte, ela não pertence ao mundo. Deus é o grande artista. Ele criou a música, ele criou a dança, ele criou o teatro. E a gente vive na comunidade esse resgate da arte para Deus. Então, a arte para nós, a música para nós, ela tem um significado muito grande, que é, primeiro, de viver uma experiência pessoal e depois de expressar essa experiência para outras pessoas. A música, assim, que foi o boom da comunidade, assim, que fez a gente começar a ser conhecido, foi Onde o Espírito de Deus Está, que é uma música do nosso fundador,
que foi uma música, e é muito bonito o jeito que Deus nos dá essas músicas, que são em momentos de oração. Ele estava lá num retiro, ministrando um retiro para jovens, e Deus começou a ministrar aquela música no coração dele, gravou rapidinho ali no celular, e depois a gente colocou pro mundo ouvir. E uma segunda música, assim, que aí é uma música minha, chama Acaso Não Sabeis. É uma música mariana, e a história por trás da música é a minha vida. Como eu disse, sempre fui católico, de família católica, só que como bom adolescente, muito revoltado, principalmente com a religião. E eu me revoltei muito com Nossa Senhora. Eu não acreditava em quem ela era, eu não acreditava que existia necessidade de ter um relacionamento pessoal com ela. Mas de novo, eu fui visitado por ela, eu tive uma experiência com ela. Eu tive um sonho onde eu vi Nossa Senhora e ela cantou essa música pra mim. Eu acordei cantando a música. Daí eu peguei o meu violãozinho, toquei os 4 acordes que eu sei até hoje, vocês vão ver daqui a pouco. E eu toquei ali a música, gravei, a gente levou para os retiros e começou a ser um grande mover, assim. A comunidade começou a ser muito conhecida através dessa música. E é uma música de guerra, assim. Quando a gente canta, as pessoas cantam com toda a intensidade. E elas têm vivido nas suas vidas particulares experiências incríveis. Ok. E você quer tocar ela agora pra gente ou você quer chamar o clipe dela? O que você escolhe? O clipe é muito forte. Então vamos ver o clipe. Vamos lá. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em mim. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabe que eu sou da Imaculada? Acaso não sabe? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista, o terceiro e último bloco. Eu estou recebendo hoje este casal muito simpático, eles moram em Curitiba. Ela é de São Paulo, ele de Curitiba, acabaram se encontrando lá mesmo na cidade. E hoje faz um Isso. trabalho muito bacana, né, pelo Brasil inteiro. E estão visitando a cidade de Caratinga. Me fala o motivo, quais os trabalhos que vocês estão fazendo aqui. Já tem uma semana? Tem alguns dias. Nós vamos ficar aqui até segunda-feira, né? Sim. Dentro da comunidade, o Flávio é músico, eu sou atriz, a gente faz de tudo um pouco, tudo para a glória de Deus, né? Amém. E uma das coisas que nós fazemos é ajudarmos a fomentar esse trabalho de missões por todo o Brasil.
Aqui em Caratinga a gente já tem missão, já tivemos até uma casa de missão em Minas Gerais, então já há 4 anos são desenvolvidos esses trabalhos, né? A nossa comunidade, como o Flávio disse, começou no Rio de Janeiro nas casas, porque assim como a palavra diz, né, o templo, a nossa igreja, onde a gente tem a Santa Missa, recebemos todos os sacramentos, é lugar de toda a Assembleia reunida. Mas desde sempre a nossa igreja começou nas casas, né, onde Jesus fazia a fração dos pães e os discípulos iniciaram um trabalho assim. Então, aqui em Caratinga, o primeiro trabalho que nós tivemos e temos até hoje são as células, que é isso, são pequenos grupos de partilha, onde a gente partilha sobre a nossa vida, partilhamos a palavra de Deus e também a fração do pão, né, que todo mundo gosta de comer. E a gente fica reunido nas casas. A gente faz um trabalho também que são os cenáculos, que é onde nós vamos até a casa da pessoa para nós levarmos a devoção mariana e também orarmos da nossa forma. A gente também é um trabalho na missão Portelinha, né, atendendo a um pedido da nossa igreja, para cuidarmos dessas pessoas e levarmos também Jesus para elas. E o que mais? Missão Portelinha, os cenáculos e também agora todos os sábados nós vamos ter na casa da tia Rosane, a gente vai passar o endereço aqui para vocês. Todos os sábados vamos estar reunidos lá para fazer o que a gente gosta, né? Que é nós podermos adorar a Deus. Então, como irmãos, nós levantarmos os nossos braços, dizemos que nós o queremos, que nós o desejamos e que nós queremos eles. Então, aqui são essas atividades que nós realizamos, né? Então, todos os sábados, né, o pessoal que mora aqui está convidado para estar lá na casa da tia Rosane, que é um momento onde a gente mais pode ser a gente, né, que a gente fala. Estamos reunidos para adorarmos a Deus, para amarmos e conhecermos Ele cada vez mais. É direcionado tem um público separado, específicos, jovens, tem uma época só dos casais ou não? É quem quiser, independente da idade? É aberto. Costumamos ter muitos jovens, mas... Deu a impressão mesmo, né? Que o público-alvo é mais assim, Sim, que vai mas mais... temos muitos casais, a gente tem um trabalho com a comunidade também, com crianças, pessoas um pouco mais velhas também participam, não tem restrição alguma de idade. E aqui em Caratinga já são tem quanto tempo já a comunidade? Então, a gente já tem esse trabalho em células já há quase 4 anos, né? Uns 3 anos, eu acredito. Sim. Com relação aos eventos que vocês fazem, são muitos eventos no Brasil. E recentemente agora tem um para Belo Horizonte? Isso. Algo que chama muita atenção das pessoas é o quanto a gente é intenso na adoração, né? As pessoas, inclusive é o que quem vai participar com a gente no sábado aqui em Caratinga vai perceber. A intensidade da adoração, a intensidade do nosso real desejo de conhecer Jesus. E a gente tem alguns vídeos na internet, inclusive todo mundo está convidado para conhecer esses vídeos. A adoração na nossa casa é assim. A gente reúne algumas pessoas, a gente vai para uma casa e a gente filma aquilo que Deus vai fazer. A gente canta as nossas músicas e a gente adora Jesus. Isso começou a tomar tanto o coração das pessoas e as pessoas começaram a querer tanto viver aquilo com a gente. Às vezes as pessoas falaram, cara, o meu sonho é que vocês venham aqui na minha casa e que venham cantar comigo, rezar comigo. E como isso não é possível, porque são muitas pessoas, a gente vai reunir essa experiência do Adoração na Nossa Casa é assim, no Mineirinho, em Belo Horizonte. A gente chamou de Adoração no Mineirinho é assim. A gente está esperando 10 mil pessoas. São muitas pessoas que estão correndo atrás e nos procurando para estar. A gente vai até ter uma caravana aqui de Caratinga para ir lá para Belo Horizonte. Vai ser no dia 12 de maio. Sim. Começa às 16 horas, vai até meia-noite, 11h30 mais ou menos. É um dia todo de programação de adoração, música, pregação, dança, teatro. A gente vai estar unido ali com a Renovação Carismática de Belo Horizonte. Nós vivemos em comunhão com eles. A gente vive também a realidade de unidade com uma outra comunidade maravilhosa e avivalista, que se chama Marca. Nós temos o nosso irmão Betinho, que vai estar com a gente. E vai ser um marco, assim. A gente quer que todo mundo esteja lá com a gente. Contato para quem quiser participar lá no Mineirinho, vocês têm aqui agora? Tudo que a gente que você pode saber sobre isso vai estar na nossa página do Facebook, né? Então, facebook.com/Colo de Deus. Lá a gente tem um evento do Mineirinho, tem um site, você pode fazer inscrição pelo Eventbrite, né? Então, todas as informações vão estar lá. E quem está aqui em Caratinga resolvendo essa questão da caravana, quem é? É o tio Josué que está ali acompanhando também ou não? Tem outras pessoas? Também. Aqui em Caratinga nós temos um casal que é responsável pela missão de Caratinga, que é a Jéssica e o Marcelo. Eles são maravilhosos. A gente pode até deixar o contato deles aqui. Alguém sabe o telefone deles de cor? Não? Você tem? Pode falar então enquanto ele vai terminando aqui. O nosso tempo já está... Nós já estamos no finalzinho. Gostaria de agradecer vocês que vieram acompanhá-los. Tem mais o tio Josué também, que é daqui de Caratinga. E para finalizar, pode falar... Conseguiu o telefone?
Pode falar. Sim, é 8718-3140. Esse é o telefone da Isso. Falar com? Do Marcelo, Do é Marcelo. 98718-3140. Para encerrar, então, vamos uma música final. Não vai, acho que dá para contar a história dela, não, né? O nosso tempo terminando, mas vamos lá, que pela música nós vamos conhecer a história, pode ser? Isso Muito pra todo obrigada mundo pela que presença tem de vocês. sede do coração de Jesus e deseja conhecer Ele. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver e ser ministrado. Conserva-nos no fogo do teu olhar. Conserva-nos no fogo do teu olhar. Conserva-nos no fogo do teu quarto, na intimidade e comunhão. Eu nasci pra isso, eu nasci pra adoração, eu nasci pra isso, eu nasci pra adoração, eu nasci pra isso, eu nasci pra adoração, pra intimidade e comunhão. Lindo, lindo, lindo. Realmente, né, a gente sente mesmo a presença de Deus. Muito obrigada a vocês. Amém. Que Deus continue abençoando, né, essa caminhada, essa missão linda e maravilhosa. Amém. Tá? Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo programa Docto Entrevista. Até lá!